Ahá, uhul, o terreno é nosso. Ahá, uhul, o terreno é nosso. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começou a assistir? Deixe o like de vocês, não são inscritos? Se inscrevam, acione o sininho para todos os vídeos e compartilhe os nossos vídeos. Tudo isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, é gratificante para o nosso trabalho e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Rapaz, mas que felicidade, hein? Que felicidade! Finalmente conseguimos adquirir o terreno para a construção do estádio do Flamengo. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Muita água vai passar por baixo dessa ponte e eu explico sobre isso daqui a pouco. Vamos falar primeiro aqui sobre o jogo Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras que acontece hoje às 20 horas no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Vou dar uma pausa aqui. Estádio jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã. O presidente Rodolfo Landim, logo após a compra do terreno, a aquisição do terreno, que vai ser pago no máximo em 5 dias, dinheiro em cash, tá tudo sendo explicadinho, eu vou colocar um vídeo sobre isso aqui. Ele falou para não começarem a colocar nome no estádio, porque ele está negociando o name right com grandes empresas que querem investir no estádio do Flamengo. Preste atenção, eles querem investir no estádio do Flamengo. Se você é rubro-negro e você quer que o nosso estádio saia, se você quer que empresas venham investir dinheiro, então não deem nome ao estádio, não deem nenhum apelido, não deem nenhuma sugestão ao estádio por enquanto. Lembra quando teve a votação do Conselho Deliberativo para aprovar a diretoria do Flamengo entrar no leilão para adquirir o terreno? E 33 pessoas foram contra, 4 se abstiveram e 602 votaram a favor. Aí o pessoal falou, mas esse pessoal que votou contra, esses 33, não querem a construção do estádio do Flamengo. Então, se você é Flamengo e quer a construção do estádio, não seja igual a essas pessoas, não dê nome, porque é muito importante. Depois que tiver uma empresa, investir, ter o seu nome lá colocado, aí você apelida do que quiser. O exemplo é o estádio do Maracanã, é estádio jornalista Mário Filho, mas ninguém chama ele eu vou assistir o jogo nesse domingo lá no Mário Filho. Ninguém fala isso, no Maracanã. Depois nós vamos apelidar com o nome que nós quisermos, nós vamos homenagear o jogador que nós quisermos, mas nesse momento é muito importante para que se siga essa diretriz, para que nós tenhamos investidores querendo colocar o seu nome ali, seu name right ali, investir aí 1 bilhão, 1,5 bilhão, que é previsto para a construção do estádio do Flamengo, que é de 1,5 bilhão a 2 milhões. 2 bilhões, desculpa. Então não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Então, olha só. Com status de final antecipada, Flamengo e Palmeiras abrem a duelo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O jogo de ida começa às 20 horas no Maracanã. O Flamengo chega embalado para o duelo após o retorno dos uruguaios da Copa América. O time vem de 3 vitórias seguidas e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter jogado bem nos triunfos sobre o Criciúma e Vitória, o Flamengo teve aí uma apresentação convincente contra o Atlético Goianiense e voltou a ficar um jogo sem sofrer gols. Eu trouxe isso na parte da manhã, só estou reforçando. O jogo será transmitido pela Amazon Prime, né? E a provável escalação do Flamengo é a seguinte para esse jogo: Matheus Cunha, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Georgian de Arrascaeta e Gerson, Everton Cebolinha e Pedro Guilherme no ataque. Quem está fora desse jogo? Carlinhos, porque já jogou pelo Nova Iguaçu a Copa do Brasil. Pendurados, nós temos o Alan. O time do Abel Ferreira, né, tem 2 grandes problemas para escalar o time que Estevão, o maior deles, não se recuperou do entorse no tornozelo esquerdo, está fora da partida. O outro é Murilo, que não viajou para o Rio de Janeiro para cuidar de questões pessoais. E além da dupla, Maurício não pode atuar pela Copa do Brasil porque já defendeu o Internacional de Porto Alegre. Provável escalação do time do Palmeiras é a seguinte: o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe e Anderson e Flaco Lopes. Quem está fora do jogo é o Murilo, questões pessoais, Estevão
e Bruno Rodrigues, lesionados, e Maurício, que já jogou a Copa do Brasil. Pendurados, ninguém. A arbitragem deste jogo é o Braulio da Silva Machado, assistente número 1, Bruno Rafael Pires, árbitro, assistente número 2, né, Bruno Bochila, e o árbitro de vídeo, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, né? Esse Igor Júnior, né, Benevoluto, e o Braulio da Silva Machado são dois árbitros que comprometem os jogos que ele apita. Eu estava ouvindo aí a mídia paulista falando que o Palmeiras está em crise, que o Palmeiras está com problema, que não entre nesse engodo. Não entre nesse engodo. Às vésperas do jogo do Flamengo contra o Palmeiras, a mídia paulista lá falou que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, já tinha assinado com o Palmeiras. Gabigol veio e desmentiu. Houve até treta aí nas redes sociais. Então eles tentam de todas as maneiras tentar desestabilizar o Flamengo. Então não vamos entrar nesse factoide de que o Palmeiras está com problema. É sempre um jogo muito duro, um jogo muito difícil contra o Palmeiras. O Flamengo tem que entrar concentrado. O Flamengo tem que entrar de uma maneira que lutando pela vitória o tempo todo. E não só por 1 nem 2 gols, não. Por mais. Se puder fazer mais de 2 gols, está bom. Porque nós vamos ter um jogo duríssimo de volta lá no Allianz Porco. Então o Flamengo tem que construir o resultado aqui no Maracanã, para podermos chegarmos lá tranquilos, jogar lá pela vitória também, mas chegarmos de maneira tranquila, fazendo o resultado dentro de casa. Não podemos dar mole, não podemos acreditar na mídia paulista que vem tentando amenizar a situação, né? Mudando aqui de assunto, vamos falar aqui sobre Fabrício Bruno. Novamente, o Rennes da França entrou agora com a proposta oficial com o Flamengo para a contratação de Fabrício Bruno. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Cauê Mota, o Rennes enviou uma proposta ao Flamengo na qual ofereceu 12,5 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais, além de mais 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões, por cerca de 90% dos direitos econômicos de Fabrício Bruno. O camisa 15 já está ciente da investida do time francês. Vou trazer a situação para vocês. O West Ham da Inglaterra fez uma proposta ao Flamengo idêntica, quase igual essa proposta aqui do Rennes, né? Vamos botar aqui 12 milhões e meio, com mais 1,5 milhão, dá 14 milhões de reais. No total aqui, 76 milhões de reais na cotação atual, mais 9 milhões, 85 milhões. Praticamente idêntica à do West Ham. Só que o que o Rennes fez dessa vez? Ao invés de chegar primeiro no Flamengo, o Rennes foi conversar com Fabrício Bruno e os seus representantes. Fabrício Bruno gostou da proposta salarial e o seu staff também. Depois, eles autorizaram o clube, o Rennes, fazer uma proposta oficial com o Flamengo, ao Flamengo. Então foi feito o inverso do West Ham. O West Ham acertou tudo com o Flamengo, foi uma proposta muito boa para o clube. O Flamengo já tinha aceitado vender Fabrício Bruno, porém, quando chegou na vez de acertar com o jogador, ele viu que a questão salarial não valeria a pena, por causa do custo de vida lá na Inglaterra. O Rennes acompanhou toda essa situação e, como eu falei, fez o caminho inverso. Conversou com o atleta gostou, aceitou e autorizou o Rennes a conversar com o Flamengo, a fazer a sua proposta oficial. Porém, segundo informações que eu obtive, o Flamengo só vai analisar essa proposta após os jogos do Flamengo com o Palmeiras pela 1/8 de final da Copa do Brasil. Não sei se vocês se recordam, quando o West Ham fez a proposta a Fabrício Bruno, ele ficou de fora dos jogos. Para quê? Uma proposta muito boa, uma proposta milionária, e para não correr o risco do atleta se lesionar e ter problemas na negociação, o Flamengo deixou ele encostado. E é o mesmo que deve acontecer agora. O Flamengo, aceitando essa proposta, até o final da negociação, deve deixar o jogador treinando à parte, para evitar qualquer tipo de lesão e atrapalhar a negociação. Porém, isso só será visto após aí os jogos da Copa do Brasil, né? Então, essa daí é informação sobre o mercado da bola, o mercado que se diz respeito aí ao jogador Fabrício Bruno, né? Agora, ainda falando em mercado da bola,
Flamengo negou a proposta do Bragantino por Matheus Gonçalves de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, mais 2 milhões de euros, 12,2 milhões de reais, por bônus de 10 jogos. O Flamengo entende que para vender neste valor, a oferta precisa ser ao menos de 7,5 milhões de euros, cerca de 45 milhões e 800 mil reais. O Flamengo já tinha dito, já trouxe para vocês em outras matérias, que o Flamengo iria dificultar essa negociação com o Bragantino devido a todo o imbróglio, todo o empecilho que teve na negociação com o Léo Ortiz. Fizeram ficar enrolando, o Flamengo fez uma proposta, eles foram lá aumentar esse valor, aí aceitaram que o Flamengo ia pagar, depois aumentaram de novo, mudaram um monte de coisa, e o Flamengo dessa vez havia aceitado essa proposta inicial, o primeiro valor oferecido pelo Red Bull Bragantino de 4 milhões e meio, agora só aceita se for 7,8 milhões de euros, né? Tá certíssimo. Matheus Gonçalves é uma grande joia do Flamengo. O Flamengo deve utilizar ele no Mundial de Clubes, que será contra o time lá da Grécia, que é o time que joga o Rodinei, o Olympiacos da Grécia, né? E quem deve jogar também é o Lohan, né? Os dois devem jogar juntos aí, esse Mundial que acontecerá no dia 15 de agosto aqui no Maracanã, né? Agora voltando aqui sobre o estádio do Flamengo, o terreno do gasômetro, o Flamengo conseguiu aí comprar o terreno do gasômetro, né, por 178 milhões, os quebradinhos, né? Houve todo aquele imbróglio, entraram na justiça e teve liminar e pedir no leilão, aí a liminar derrubou a outra liminar e aos trancos e barrancos teve aí o leilão, mas nem tudo são flores ainda. Segundo o jornalista Lauro Jardim, não vai acabar tão cedo a judicialização da desapropriação pela Prefeitura do Rio de Janeiro do terreno do gasômetro, porque a Caixa Econômica Federal e a União vão recorrer da permissão dada pela presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para a realização do leilão da área em prol do Flamengo. Importante frisar que caso não deu tempo, né, para barrar o leilão que aconteceu, a Caixa Econômica e a União vai tentar recorrer para suspender os possíveis efeitos do leilão, ou seja, a compra por quem quer que fosse. No caso, foi pelo Flamengo. Nesta quarta-feira pela manhã, a Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu derrubar a liminar que suspendiu o leilão do terreno do gasômetro. Dessa forma, o evento continuou mantido, ocorreu e foi muito bom para nós rubro-negros, né? Agora vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Isso aí está longe de acabar. Isso aí foi apenas mais um passo que foi dado, né? Dentre tantos, ainda tem que aí regularizar a documentação, tem que fazer muitas coisas até que o terreno seja comprado, né? Seja comprado, até que o estádio seja construído, né? Mas vamos ter fé, vamos acreditar que o Flamengo vai conseguir aí, de todas as formas, construir esse estádio, mesmo que muitas pessoas não queiram, né? Os antes estão aí desesperados, estão apavorados, porque o Flamengo se torna cada vez mais forte no mercado nacional. Então, vou trazer aqui uma outra informação sobre o terreno do gasômetro, muito boa para o estado do Rio de Janeiro, ó. Gerando empregos. O estádio do Flamengo terá grandes efeitos em relação ao mercado de trabalho. Durante a obra serão gerados 7,8 mil empregos. Após a inauguração da arena, mais 14 mil pessoas serão contratadas para manter a operação do estádio e mais 490 vagas serão abertas para o comércio no entorno. Ou seja, não será bom apenas para o Flamengo, será bom para o estado do Rio de Janeiro. E eu não entendo como é que as pessoas querem, né, tentar fazer com que isso não dê certo. Além de não gostar do Flamengo, não gosta do estado do Rio de Janeiro, que vai estar gerando divisas para o Rio de Janeiro, vai estar gerando empregos. Olha só o índice de emprego como está grande no Brasil. E olha quantas pessoas vão ser gerados empregos diretos e indiretos com a construção do estádio do Flamengo. Meus queridos, era só essas informações que eu queria trazer para vocês nessa tarde, né? Daqui a pouco o Flamengo entra em campo, o jogo será transmitido pela Prime e eu estarei trazendo mais informações sobre esse jogaço aí.
Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.